Sou a lembrança do pleroma. Eu vou te dar o que nenhum ouvido ouviu, o que nenhum olho viu, o que nenhuma mão tocou e o que nunca ocorreu à mente humana. Sou eu quem sou a luz que está acima de todas. Sou eu que sou o todo. Já que foi dito que você é meu gêmeo e verdadeiro companheiro, examine-se, você pode entender quem você é. Eu sou o conhecimento da verdade. Então, enquanto me acompanha, embora não compreenda, você já veio a saber. E você será chamado de aquele que se conhece. Pois quem não se conheceu, não conheceu nada. Mas aquele que conheceu a si mesmo, alcançou simultaneamente o conhecimento da profundidade do todo. Quando essas palavras, atribuídas a Jesus, foram registradas pela primeira vez nos textos gregos e coptas, a palavra para conhecimento era gnos. Aqueles que tinham conhecimento eram gnósticos. Para alguns cristãos na época, a salvação viria através de um conhecimento especial, um conhecimento superior à fé. Alcançar a gnose era conhecer a própria alma, conhecer Deus e conhecer o Jesus vivo. Na antiguidade, havia pessoas que se autodenominavam gnósticos, que eles eram os filhos do conhecimento do coração. E isso é o que a gnose realmente é. É um conhecimento intuitivo, pensamento imaginativo, não um pensamento analítico, mas verdadeiramente um conhecimento do coração. Allah, Allah, Allah. Onde quer que a humanidade tenha buscado a verdade secreta do mundo e o lugar do homem dentro dele, temos debatido se o verdadeiro conhecimento e compreensão são encontrados apenas dentro de si, ou pela fé que temos em nossos deuses, através da religião. Esta série traça a tradição da gnose, pelo menos tão antiga quanto o cristianismo, sendo parte da tradição cristã e denunciada pelos cristãos como heresia. O cristão espera a salvação de Deus através da aceitação fiel do Evangelho. O agnóstico não tem gnose, ou conhecimento de que há alguma salvação, ou qualquer Deus. Mas o gnóstico quer confirmar a fé com a experiência pessoal do conhecimento. Em meados do segundo século, os gnósticos achavam que eram os verdadeiros cristãos. Por toda a igreja cristã, seus inimigos os condenavam por oferecerem o desafio de um ensinamento secreto. Mas poucos registros de sua existência sobreviveram. Apenas agora, depois de quase 2000 anos, suas escrituras cristãs gnósticas originais foram encontradas. Entre elas, até mesmo evangelhos gnósticos, registrando as palavras e ensinamentos de Cristo. Agora, podemos considerar se o cristianismo ignorou e rejeitou no gnosticismo algo de seu próprio coração. A história dos gnósticos corre como um pulso sob a superfície da história de toda a era cristã. Ela começa, como outros mistérios humanos, nos desertos às margens do Nilo, com uma descoberta. A descoberta ocorreu completamente por acidente em 1945. A descoberta foi feita por um camponês árabe que vivia em uma vila pequena perto da cidade de Nag Hammadi, no Alto Egito, e seu nome, claro, era Muhammad Ali. Na verdade, Muhammad Ali al-Samman. Ele e cerca de 7 outros cavaleiros de camelo estavam ao pé do penhasco, escavando para encontrar fertilizante, e depararam-se com este jarro. Muhammad Ali diz que eles desenterraram e descobriram que era um grande jarro de barro, com cerca de 2 metros de altura. Quando ele quebrou, ele tirou os livros, afirma que os dividiu entre os condutores de camelos, o que é uma razão pela qual alguns foram rasgados. Não se pode dividir 13 livros em 8 partes facilmente. E ele disse que viu ouro, sabe? Pedaços de ouro flutuando no ar. Mas para sua grande decepção,
eram apenas pedaços de papiro antigo que se despedaçaram quando o jarro foi quebrado. O 13º livro. Encadernado e O ferramentalizado, couro continha os chamados Evangelhos Gnósticos, os Evangelhos de Tomé e Filipe, o Evangelho da Verdade e o Evangelho dos Egípcios, entre 52 textos separados de poesia e escritura, agora conhecidos como os Códices de Nag Hammadi. É a herança espiritual dos cristãos gnósticos no Egito, cujas ideias religiosas foram rejeitadas à medida que o cristianismo se desenvolveu. O historiador holandês Gilles Kispel soube de uma descoberta peculiar de textos cristãos antigos no Egito. E Kispel pegou um avião e foi para o Cairo. Ele foi ao Museu Copta, no Cairo, e lá obteve fotografias dos primeiros desses textos. Isso foi no outono de 1956. Foi uma experiência luminosa. Ter diante de si um texto que você não entende de forma alguma e reunir esses personagens e relacioná-los com a história. E toda vez que aparecia, Jesus disse, Jesus disse. E a primeira coisa que ele leu foram as palavras. Estas são as palavras secretas que o Jesus vivo falou. E seu irmão gêmeo, Tomé, as escreveu. Estas são as palavras ocultas que o amado Jesus falou e Dídimos, Judas, Tomé, escreveu. E ele disse: quem quer que encontre o significado destas palavras não verá a morte. Aqui temos documentos autênticos dos próprios gnósticos e não relatos sobre eles, como... Até agora tínhamos principalmente pelos padres da igreja que combateram o movimento e tentaram desacreditá-lo. Aqui temos sua voz autêntica. Encontrar um evangelho desconhecido de Tomé, entre a coleção mais antiga de manuscritos cristãos já encontrada, foi uma descoberta única para Kispel. Ao interesse histórico se somou a pergunta se esse evangelho poderia ser um verdadeiro registro das próprias palavras de Cristo. Então, no fundo da sua mente, você sempre tem a ideia de que pode haver uma palavra desconhecida e ainda assim autêntica de Jesus, porque em quase 2000 anos de tradição cristã, nunca foi descoberta uma coleção de ditos desconhecidos. Aquilo que você tem dentro de você irá salvá-lo se você o trouxer à tona. Se você não expressar o que tem dentro de si, o que O não quarto irá expressa... destruí-lo. Este céu passará, e o que está acima dele também passará. Os mortos não estão vivos, e os vivos estão mortos. Eu não vou morrer. A descoberta de escrituras contendo novos ditados de Cristo ameaçou desafiar a aceitação tanto da própria Bíblia quanto da história cristã. A história do cristianismo sempre foi contada como se houvesse apenas Jesus e os discípulos. E então as pessoas continuaram ampliando o que eles disseram. É uma narrativa única. É realmente quase entediante. Mas agora que se tem outros textos, descobrimos que o movimento cristão primitivo era muito mais múltiplo, muito mais pluriforme, muito mais complicado, com facções lutando entre si e pessoas discordando sobre o que Jesus disse, o que ele quis dizer ou o que isso significava para elas. E agora acho essa diversidade muito mais empolgante, muito mais humana, um retrato. E isso levanta questões que surgem para qualquer pessoa que pensa sobre a tradição cristã de uma maneira muito mais vital. O filósofo Hans Jonas publicou um estudo sobre o gnosticismo antigo na década de 1930. O apelo filosófico do gnosticismo estava no seu radicalismo escandaloso, ao debater questões teológicas, contestando o dogma cristão emergente e desenvolvendo ideias religiosas mais relacionadas à experiência do que à fé. Os gnósticos foram talvez os primeiros filósofos modernos. O homem está sempre destinado a fazer tentativas de interpretar seu próprio ser,
sua própria existência, sua situação e sua relação com o universo das coisas, como ele se posiciona na totalidade das coisas. E esta pergunta sobre as primeiras e últimas coisas, o começo e o fim, e a natureza da alma, e sobre o bem e o mal, tudo isso é algo que desafia os pensamentos do homem. E aqui estava um caso onde as pessoas abordaram isso de forma grandiosa. Eles foram os primeiros, talvez, a tentar dar uma resposta universal a tudo isso junto e uni-lo em uma grande visão. Os gnósticos falaram com muitas vozes. Os códices de Nag Hammadi são talvez pouco mais que uma amostra aleatória de suas ideias, que herdaram fragmentos de religiões pagãs, judaicas e orientais. Havia textos com nomes como Sobre a Origem do Mundo, A Hipóstase dos Arcontes e o Apócrifo de João. Os gnósticos fizeram uma pergunta teológica atemporal. Poderia um Deus bom criar um mundo de sofrimento? A resposta radical deles foi um mito de criação dualista e uma hierarquia de poderes divinos, desde Deus, passando pelos níveis de divindade, até o nível mais baixo, os arcontes, anjos sombrios, que governam a existência terrena, e o demiurgo, o modelador, ou criador do mundo. E lá, Princípio é onde uma vez. condensado constantemente em uma figura, o demiurgo, o criador deste mundo. E ser o criador deste mundo não é um título de glória, pelo contrário. Olhe para este mundo e então saberá o que pensar do seu criador. Portanto, ele não pode ser o Deus Supremo, porque o Deus Supremo não poderia ter sujado suas mãos com a criação desta prisão da alma, porque o Senhor é uma prisão da alma. A alma é aquela parte do mundo superior que ficou presa neste mundo de poderes inferiores. E esse é o sofrimento da nossa condição. Eu acreditava que a vida era, em primeiro lugar, trágica. Mas quando aqui e agora você teve a experiência da gnose, que é o conhecimento do que Cristo realmente significa, então você se reconcilia com o seu entorno e você também viu que é realmente uma ilusão e que no mais profundo de si mesmo você é um com o infinito, um com a divindade. Os cristãos ortodoxos e os judeus consideram isso como um tema principal, certo? Que Deus é diferente da humanidade, pois Deus é o Criador e nós somos suas criaturas, e os dois são enormemente separados. Cristãos gnósticos e judeus afirmarão, ao contrário, que existe uma identidade muito profunda. Não que sejamos, de uma forma trivial, Deus, mas que a fonte mais profunda da natureza humana, quando se descobre isso, se algum dia descobrirmos em um nível muito profundo, é o divino dentro de nós. Para um judeu ortodoxo ou cristão, dizer isso é blasfêmia. A descoberta de Nag Hammadi incluiu orações, como Trovão, Mente Perfeita, um fragmento da República de Platão, um tratado filosófico hermético, o discurso sobre o oitavo e nono, os evangelhos de Filipe e Tomé, o Evangelho dos Egípcios, uma obra de mitologia esotérica, e o Evangelho da Verdade, uma meditação poética sobre a experiência religiosa pessoal. Descreveu a situação do homem como um pesadelo, como um mau sonho, em que ele tenta assassinar outras pessoas, e suas mãos estão cheias de sangue, ou ele está morrendo. Eles estão na busca de si mesmos, e ele não pode escapar até receber gnosis. Essa descrição do pesadelo é absolutamente maravilhosa e descreve a situação do homem em um mundo trágico. E por outro lado, há a imagem no mesmo Evangelho da Verdade de um homem como um alpinista que perdeu o caminho e está no nevoeiro.
E então, não sabe para onde ir, para onde deve ir, de onde vem. E então ele ouve seu nome ser chamado. E então ele sabe, eu tenho que ir para lá. Então ele vai. Então Gnosis, um gnóstico, é um homem que sabe, que percebe o que ele é, de onde vem e para onde vai. Enquanto o cristão ortodoxo ora a Deus, o gnóstico é conduzido em direção à gnose, em um diálogo imaginado com o Jesus vivo. O que especulamos é que o cristão gnóstico está sentado ali com o dito de Jesus. A cada dia basta o seu mal, sabe? E então, meditando, rezando, seja o que for. E esse diálogo interno sobre o dito se torna o diálogo daquela pessoa com o Salvador. Eles parecem dar muita importância em afirmar que possuem ensinamentos autênticos de Jesus e Paulo. Por outro lado, acreditam que inventar os próprios ensinamentos é evidência de gnoses. O Evangelho de Tomé contém uma sequência das palavras de Jesus. O Evangelho de Filipe é um ensaio sobre a libertação gnóstica do mundo da tragédia. No livro de Tomé, o contendor, o mesmo tema é expresso em palavras atribuídas ao próprio Jesus. Na verdade, quanto a esses mortais cegos e miseráveis, não os estime como homens, mas considere-os como bestas. Pois assim como as bestas devoram umas às outras, também homens desse tipo devoram uns aos outros. Homens de negócios e comerciantes não entrarão nos lugares do meu Pai. Eles são privados do reino, já que amam a doçura do fogo, e são servos da morte, e correm para as obras de corrupção. Eles cumprem o desejo de seus pais e se alegram com a preocupação por esta vida, com loucura e desvario. Alguns seguem esse desvario sem perceber sua loucura, pensando que são sábios. Eles são enganados pela beleza do corpo, como se este não fosse perecer. Eles são frenéticos. Seu pensamento está ocupado com suas ações, mas é o fogo que os queimará. Gnose significa conhecimento, e é, claro, um conhecimento secreto. É um conhecimento de como se libertar deste mundo. Certo! Quem compreendeu o mundo encontrou um cadáver. E quem encontrou um cadáver é superior ao mundo. Se a carne surgiu por causa do espírito, isso é um milagre. Mas se o espírito surgiu por causa do corpo, é um milagre dos milagres. De fato, estou impressionado com como o grandioso fez sua morada nesta pobreza. No Evangelho de Tomé, Jesus diz a Tomé que quando ele descobrir quem realmente é, ele vai perceber que é idêntico a Cristo e que ele e Jesus são, por assim dizer, gêmeos idênticos. E, portanto, dizer que Tomé é o irmão gêmeo de Jesus é um tipo de metáfora, eu acredito. Eu não acho que eles tenham querido dizer isso literalmente, mas sim que, você sabe, você, o leitor, ou você, o ouvinte deste evangelho, deve entender a si mesmo como o irmão gêmeo de Jesus. Irmão, já que foi dito que você é meu gêmeo e verdadeiro companheiro, examine-se. Examine-se. Examine-se para que possa entender quem você é. E você será chamado de aquele que se conhece a si mesmo. Pois quem não se conhece não conhece nada. Mas quem se conhece alcançou simultaneamente o conhecimento da profundidade do todo. Era da essência espiritual da gnose rejeitar a fundação rígida sobre a qual uma igreja estava sendo construída. Essa oposição se tornou mais perigosa à medida que a igreja copta crescia no Egito e o cristianismo se espalhava pelo Mediterrâneo, apesar da perseguição do Império Romano.
A rejeição do gnosticismo pelos ortodoxos é tão automática hoje quanto no século IV. Temos apenas crenças cristãs que substituem tudo. Toda crença ou dogma que formava uma contradição com o cristianismo era, é claro, cancelado. Através da fé, nos sacramentos, na Bíblia e na Igreja. O gnóstico obtém salvação através da experiência interna. Examine-se. UTR 0365 Gnostics, Programa 1, Parte 2, Take 1. 10 segundos. Você é um homem famoso agora, Senhor. Ele diz que você é um homem muito famoso agora, tio Mohamed. Você ficará ainda mais famoso agora, porque este filme será exibido na Europa e na América. Ele diz que você é um homem muito famoso e ainda assim você se tornará mais famoso depois da filmagem que está sendo importada agora. Eles vão assisti-la nos cinemas europeus e em todos os cinemas americanos. Estamos sempre à sua disposição. De nada. Sim. Já se passaram 42 anos desde a descoberta acidental de Muhammad Ali, dos textos cristãos mais antigos completos jamais encontrados. Somente agora é que o impacto dessa descoberta está sendo sentido. Após mais de 30 anos de trabalho acadêmico sobre os códices de Nag Hammadi, o professor Gilles Crispel finalmente fez sua própria peregrinação ao Jabal al-Tarif, no ano passado. Ele estava refazendo os passos dos arqueólogos modernos e monges do século IV até o esconderijo que escolheram para suas escrituras heréticas. Foram descobertos na encosta de um penhasco. Há um pedregulho muito grande que caiu em algum momento e quebrou ao impactar, e no lado leste daquela rocha é onde o descobridor me mostrou que estava cavando para fertilizante e encontrou o jarro. Ele quebrou o jarro com sua enxada e tirou os livros, levando-os para casa a 3 ou 4 milhas de distância. A aldeia de Al-Qasr, a cerca de 4 milhas de Jabal al-Tarif, é lar de Muhammad Ali al-Saman e seu clã. Desde 1945, a aldeia está envolvida em uma disputa sangrenta com um clã vizinho. Em 1986, o professor Crispel duvidava que ele encontraria Muhammad Ali vivo, um homem de quase 70 anos que estava no centro da amarga disputa, e o analfabetismo local significava que ali era difícil de localizar. Mas Crispel descobriu o pobre condutor de camelos que encontrou os códices de Nag Hammadi e ouviu sua própria história. Mas o Sabá Macabro? Sabá Macabro? Sim? Estava cavando em busca de sabá, de fertilizante, com minha picareta e carregando-o de volta para os campos no camelo. Esse foi um bom livro. Então, encontrei este grande pote de cerâmica que estava enterrado na areia. Vou ao banheiro. Eu tive a sensação de que poderia haver algo dentro. Ele é do clã El Saman, que domina muitas das aldeias naquela região. É um camponês, ele é analfabeto. Ele é muçulmano, trabalhava como motorista de camelo.
para um policial de classe média. E na geração dele isso era típico. Os policiais eram de colarinho branco. E os muçulmanos eram os trabalhadores braçais. Na próxima vez que eu te vir, vou te matar. Voltei mais tarde no mesmo dia e quebrei o pote. Eu quebrei exatamente no lugar onde o encontrei. Achei que poderia haver um espírito maligno lá dentro. Um gênio. Nunca tinha visto nada assim antes. Eu quebrei o pote sozinho. E dentro encontrei estes livros antigos. Então chamei os outros para verem. Eles disseram que não queriam nada a ver com esses livros. Eles pertencem aos cristãos, aos coptas. Eles disseram que isso não tem nada a ver conosco. Alguns dos papiros são tão leves que se você pegasse uma folha na mão e baixasse a mão, ela cairia do papiro. Flutuar pelo ar. Eu adoro. É tão leve. Quando ele os levou para casa, jogou-os no pátio. E sua mãe usou parte do papiro para aquecer o forno de barro no jardim, onde eles assavam pão. Foi o menino que foi queimado, Mohammed, ou você o queimou? Era tudo apenas lixo para nós. Sim. Minha mãe queimou algumas no forno de pão. Sim. Mas o professor Robinson editou uma edição especial do jornal acadêmico biblical Archaeologist, dedicada inteiramente à descoberta de Nag Hammadi. Pela primeira vez, Muhammad Ali viu fotografias de si mesmo. Paz. Como está se sentindo? Sou eu, Este Muhammad é Ali Mohamed Ali Salman. Salman. Este é o nome dele? Sim. Obrigado. Este é meu pai. Valeu. Esta é minha mãe. E essa é a minha mãe. Você é minha. Muito obrigado. Foi lá que encontrei os livros. No Jebel, Meu pai à foi espancado. montanha. Ele matou meu pai. E depois? Depois ele matou meu pai. Você realmente matou seu pai? Sim. Um dos habitantes da aldeia de Hamra Dun matou meu pai. Então, foi decidido que eu deveria matar o assassino dele em vingança. Eu o matei e, com minha faca, arranquei seu coração e o comi. Não, então, eu estou falando sobre quando eu encontrei essas coisas. E então, quando bati nesse cara, eu fiquei preso. Você. Fiquei preso. Eu estava na prisão por causa do assassinato. E quando saí, descobri que minha mãe tinha queimado muitos daqueles papéis velhos. Mais tarde, vendi um livro. Todos os outros tinham sumido. Recebi 11 libras egípcias por ele. A intérprete do professor Quispel perguntou a Muhammad Ali se ele tinha algum arrependimento sobre o que aconteceu quando encontrou os livros. Onde você guarda as suas Não. coisas, eu não tenho nada. Eu não ligo. Onde você guarda as suas coisas? Eu não Na dou a casa mínima de pra ele. Nem passa pela minha cabeça pensar nisso. Sua descoberta mudará a mente de milhões. Ele diz que a sua descoberta irá mudar a mentalidade de milhões. Estou muito satisfeito em conhecê-lo. Estou muito grato por ele ter visto você e conhecido você. Sim, cara, isso parece triste. Salam. Assalamu alaikum. Uma coisa ficou clara para mim agora. Esses manuscritos, esses belos manuscritos, foram escritos em algum lugar em um dos mosteiros vizinhos. Imagino que alguns monges que viviam lá em um desses mosteiros sentiram a pressão do bispo Atanásio. E então, em um certo momento, quando se tornou muito perigoso, eles decidiram esconder esses manuscritos. Eles não os queimaram, não os destruíram, não os rasgaram em pedaços, mas simplesmente os esconderam.
Espera aí. As escrituras encontradas em Nag Hammadi foram escritas em copta, a língua vernácula do Egito, que era escrita principalmente com caracteres gregos, e mais 7 letras derivadas do egípcio. Hoje, ela sobrevive entre a minoria cristã copta do Egito e nas igrejas coptas. O atual patriarca copta, Sua Santidade Papa Shenouda III, é o sucessor atual de São Marcos, que fundou a igreja copta. A igreja copta é a igreja egípcia. A palavra copta e a palavra Egito têm a mesma raiz e origem. Historicamente, também foi chamada de Igreja de Alexandria. Como Alexandria era a capital do Egito, naquela época, no início do cristianismo. Por séculos, o Egito foi a encruzilhada do Oriente e Ocidente para o conhecimento, bem como para o comércio. O principal porto grego de Alexandria tornou-se uma fortaleza marítima do Império Romano, com um anfiteatro e catacumbas. Embora os imperadores romanos perseguissem os cristãos, Roma acabou se tornando o centro da crescente igreja cristã. O autognóstico egípcio Valentim viajou de Alexandria para a Itália, onde quase se tornou bispo de Roma, por volta do ano 150 d.C. Se ele tivesse conseguido, toda a história do cristianismo poderia ter tomado uma direção radicalmente diferente. Os valentinianos, tanto quanto sabemos pelo que restou, consideravam a fé como o passo inicial essencial na vida cristã. O primeiro passo. A primeira coisa que uma pessoa faz para se tornar cristã é descobrir a fé em Jesus Cristo. Ser batizada, ter seus pecados perdoados e unir-se à igreja cristã. Só depois disso começariam, mais ou menos como algum tipo de círculo teológico secreto diria. O que você realmente acha que significa, por exemplo, Jesus ter morrido na cruz? Ou o que você realmente acha que significa que Deus criou o mundo? Eles pensavam que a fé é o primeiro passo, gnose é o segundo passo. Avanço lógico disso. Diante da perseguição, a igreja cristã desenvolveu uma hierarquia e começou a definir seu cânone de escrituras e crenças. Cresceu um episcopado, o chamado episcopado monárquico, um bispo. Um bispo autoritário que podia estabelecer a fé do credo, estabelecer o cânone da Bíblia e tinha influência sobre tudo. Os bispos tinham o poder de investigar e denunciar a heresia, onde quer que a encontrassem. Um dos caçadores de heresia mais renomados foi Iremaeus. Obrigado a todos vocês. Você é o bispo de Nova York. Eu sou. Privilegiado em cumprimentá-lo. Sou Narciso, honrado discípulo de Valentino. Eu sou Irineu, discípulo de Jesus Cristo e de Policarpo, seu servo, sua testemunha. O livro de Irineu, Contra os Hereges, é um dos poucos relatos contemporâneos das crenças gnósticas que sobreviveram. Escrevo para expor os ensinamentos de Valentim como uma armadilha, uma cilada para os fiéis, de fato, para Irineu. Sim, e seus companheiros bispos cristãos, o êxtase foi um alvo automático. Eu desejo compreender, entender, por que você é indiferente aos comandos do seu bispo e dos apóstolos? Vivemos aqui e amamos a apóstolos. Resolveu. Em particular, Paulo, o abençoado Paulo, que teve um prognóstico do Salvador. À medida que os cristãos eram mortos nas arenas do Império Romano, a igreja emergente no Egito, assim como em Roma e na França, teve que purgar seus radicais divisivos. A heresia precisava ser condenada, embora os hereges acreditassem ser os verdadeiros cristãos. Sim, já ouvi muito essa alegação. É uma alegação de um ensino secreto, não Afinal, é? ser cristão era ser membro de uma seita ilegal. Alguém poderia ser preso, torturado e condenado à morte em público se não fosse sortudo o suficiente para ser um cidadão romano, ou simplesmente decapitado se tivesse essa sorte. Então, a questão, quando se pertence a um movimento perseguido como esse, é se as pessoas vão se manter firmes. Todos juntos quando estiverem em perigo. Se todos nos tornássemos gnósticos, onde estaria a igreja? Não haveria uma testemunha confiável perante César.
Um diria uma coisa e outro outra, e logo nos tornaríamos todas as coisas para todos os homens e não cristãos de forma alguma. O que o bispo Irineu fez corpo divino, foi se esforçar muito para provar que os gnósticos não faziam realmente parte de nós. Ele disse: eu sei que eles dizem as mesmas coisas que nós, e eles vêm ao credo e participam dos serviços e dizem o mesmo credo e parecem exatamente como todos os outros, mas na verdade eles não são. A heresia gnóstica incluía o uso de imagens femininas para se referir tanto ao Espírito Santo quanto à sabedoria divina, ou à Santa Sofia. Os gnósticos também permitiam profetisas, não por causa do feminismo, mas porque o corpo era irrelevante em comparação com a alma. Seus inimigos, já se tornando conhecidos como cristãos ortodoxos ou católicos, acusavam os gnósticos de serem sedutores. Parte das suas técnicas de sedução é usar imagens femininas para Deus. Outra forma que a sedução tomou foi convidar mulheres, membros dos gnósticos, a participar, por exemplo, na leitura das escrituras, na profecia e na fala dentro do grupo, da mesma maneira que os homens. Você vê uma luta entre os gnósticos e os católicos. Na igreja primitiva, as mulheres podiam ser profetisas, exercer ofícios. Esse era o ofício da igreja. E então, os gnósticos aceitavam isso. Uma mulher poderia... seja um bispo. Uma mulher poderia ser uma sacerdotisa. Por que você realiza eventos não autorizados? A igreja tinha razões para ser cética em relação aos gnósticos. Os gnósticos haviam abandonado a ideia do Deus pessoal do Antigo Testamento e encontrado dentro de si o Deus desconhecido. E então, eles tiveram uma experiência pessoal. Descobrimos a verdade sobre a liberdade. A liberdade que o Salvador nos concedeu. Liberdade que compartilhamos. Por que você deseja? Para nos escravizar novamente? Novamente não, Narciso. Desejo apenas levá-lo à humildade e obediência. Jensen. Cristo, que é a própria marca da humildade. A luz dentro de um homem de luz. E ele ilumina o mundo todo. Se ele não brilha, está na escuridão. Assim diz o Evangelho de Tomé. Tomás, existem apenas 4 evangelhos. Toda a igreja admite 4 evangelhos. Por uma razão muito boa, os 4 cantos do mundo. Um telefone. Ventos, as 4 alianças com o Senhor. Apenas os gnósticos querem mais. Não é suficiente para a autoestima do homem. Salvação nestes. A experiência religiosa pessoal era o que importava para eles, enquanto que para a Igreja Católica o que importava era a obediência ao bispo. Do que você tem tanto medo? Não do Pai, mas do Demiurgo, o Criador, que transformaria a verdadeira igreja em uma casca, com regras para assembleias autorizadas e bispos que buscam destruir o que não entendem. Narciso, o homem mais simples, entende Cristo, mas é confundido por Valentim. O homem simples é edificado pelo amor e compreende a humildade. Este é o verdadeiro conhecimento do coração. Se você continuasse, a igreja cairia e este homem simples seria privado do reino. Você consegue entender isso, Narciso? Você consegue entender isso? Eu entendo. Você teme a liberdade do evangelho que prega. Quanto tempo, me pergunto, até que não sejam seus irmãos que são perseguidos, mas os meus irmãos que são perseguidos por você e você. Narciso, você acredita em Deus ou, como seu homônimo, apenas em si mesmo? Bispos como Irineu conseguiram expulsar a heresia gnóstica da igreja, onde quer que ela estivesse se organizando em Roma, Leão e nos centros cristãos, dentro do Império Romano. Nos margens, entretanto, os cristãos gnósticos permaneceram por até 200 anos. Na Comade fica a cerca de 500 milhas, ao sul de Alexandria, onde a igreja copta foi fundada. Os estudiosos concluíram que a sobrevivência dos textos gnósticos
se deve à extrema reclusão do local de esconderijo e à presença próxima de mosteiros coptas, nunca antes conhecidos na igreja cristã. O primeiro monge do mundo, cujo título é o pai de todos os monges, Santo Antônio, era um copta do Alto Egito. O monasticismo começou no final do século VI, mas começou a florescer no início do século IV. São Baco, o pai de todos os monges, era um copta do Alto Egito. Ele começou a reunir grupos de monges em um lugar, em um edifício, cercado por uma cerca, dando a cada pessoa um tipo de trabalho que fosse adequado para ela. E São Baco, a primeira pessoa a estabelecer mosteiros e instituir regras para a vida monástica, também foi um copta do Alto Egito. A ordem monástica percomiana estabeleceu-se aqui no Vale Superior do Nilo. No meio da aldeia primitiva de Falkibli, encontram-se as ruínas do que pode ser o mosteiro original de São Perchome, a apenas alguns quilómetros ao longo do Nilo, das falésias, onde os códices foram descobertos. Deve ter havido alguma comunidade gnóstica nas proximidades, e há uma referência na vida de Pacómio a debates com filósofos. Presume-se que esses filósofos eram mais gnósticos do que aristotélicos, mas realmente não sabemos nada sobre essa parte do Egito naquela época, exceto pela ordem pacomiana. Teste de compatibilidade na ligação. Estabeleceram que os textos de Nag Hammadi foram encadernados em livros por volta do ano 350 depois de Cristo, quando o mosteiro em ruínas em Farquibli estava florescendo. Os livros foram escritos no final do IV século, em grande parte baseados no papel descartado, usado nas capas de couro para engrossar as encadernações, já que esse papiro descartado tendia a ser documentos comerciais ou cartas com datas e locais. E as datas costumavam estar no verso do papel. Seriam de cerca de meados do século IV e dos lugares próximos a Nag Hammadi. Uma carta de Páscoa do bispo Atanásio oferece uma possível explicação para o sepultamento dos códices. O bispo não apenas definiu o ensino que deveria ser incluído no cânone da igreja, e assim na Bíblia, mas baniu todo o resto. Isso pode ser um fetiche complicado e uma tendência agora aqui, entre nós. E é isso que o Evangelho diz. Você não deve ser uma prostituta, mas uma prostituta. Você não deve ser uma prostituta, mas uma prostituta. Atanásio escreveu uma carta que o abade da ordem traduziu e leu em todos os mosteiros, convocando os mosteiros e os monges a se livrarem de livros heréticos, livros falsamente atribuídos a patriarcas da Bíblia e semelhantes. E muitos dos nossos textos poderiam se encaixar nessa descrição. Portanto, deve ter havido algum tipo de heresia viva nos mosteiros, ao menos em suas bibliotecas. As escrituras gnósticas dos monges eram heréticas. Pham e sua exclusão ajudou a definir as escrituras aprovadas na forma dos testamentos Antigo e Novo que herdamos hoje. O material ofensivo ficou enterrado por quase 1.600 anos após os monges em Falkirkney o terem escondido. Não para que nós as encontrássemos, mas sim para que essas escrituras sagradas, que tinham algo muito especial, Qualidade, uma santidade inerente da qualidade, que essas esculturas não devem ser destruídas. O enterro físico e a rejeição teológica desses livros gnósticos foram resultado da sua incompatibilidade com o que se havia tornado a doutrina estabelecida e o cânone do que agora era a Igreja. Os gnósticos aplicaram imaginação e metáfora à história de Cristo e à fé cristã. A gnose criou a imagem herética do Jesus rindo, zombando da própria ideia de que a crucificação o houvesse tocado. Eu não morri na realidade.
A minha morte que eles acham que ocorreu aconteceu para eles em seu erro e cegueira, já que pregaram o seu homem à morte. Sim, eles me viram, eles me puniram. Não era eu, mas estava me regozijando na altura sobre toda a riqueza dos arcontes e de sua prole, de seu erro e seu julgamento vazio, e eu estava rindo de sua ignorância. É que a alternativa gnóstica compartilha com a mensagem cristã ortodoxa, no entanto, é a certeza do desastre humano. Se a palavra que o Jesus vivo traz à atenção do homem for, em última análise, ignorada. Em verdade, digo-vos que aquele que ouvir esta palavra e desviar o rosto ou sorrir sarcasticamente ou zombar dessas coisas. Em verdade, digo-vos que ele será entregue ao governante acima, que governa todas as forças como seu rei. Se ele fugir para o oeste, encontrará o fogo. Se ele se virar para o norte, encontrará lá também. Se ele se virar para o sul, a ameaça de um fogo ardente o encontrará novamente. E não encontrará o caminho para o leste para fugir e ser salvo. Pois ele não o encontrou no dia em que estava no corpo. Então não o encontrará Julgamento. no dia de... Julgamento. 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 Os evangelhos de Nag Hammadi são evangelhos apócrifos, é claro. Eles podem dar uma ideia sobre a história, mas não são considerados pela Igreja em geral. Eles não são considerados autênticos. Não, claro. O cânone cristão foi definido há 1.600 anos. Os 40 anos desde Nag Hammadi mostraram pouca inclinação para mudanças. A reação do atual patriarca da Igreja Copta, o Papa Shenouda, é típica. No início do Evangelho de São Lucas, ele disse que, como tantas pessoas começaram a escrever sobre a história de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele desejava lhes dar os fatos exatos. Então, muitas pessoas começaram a escrever desde o início do cristianismo. Mas os escritos das pessoas é uma coisa e a inspiração do Espírito Santo para os livros sagrados é outra. Obrigado por assistir e, por favor, inscreva-se no meu canal. Apesar da rejeição pelas igrejas, o pulso independente da tradição gnóstica sobreviveu à supressão e ao ataque. O professor Gilles Quispel, cuja vida como acadêmico foi dedicada a este suplemento antigo do cristianismo, argumenta que a gnosis ainda carrega uma dimensão espiritual. Mensagem virtual para pagar. Eu acho que o homem moderno só pode aceitar o que experimenta e pode aprender com os gnósticos que ele pode vivenciar muito mais do que imagina. E, portanto, acredito que tanto para verdadeiros crentes quanto para descrentes, a gnose é muito importante, pois revelará a eles uma dimensão desconhecida dentro de si mesmos. Aquilo que você tem dentro de si o salvará se você o manifestar. Se você não manifestar o que há dentro de você, o que não manifestar o destruirá. Bem-aventurados os solitários e eleitos, pois encontrarão o reino, porque dele vocês são, e a ele retornarão. É que tornem-se transeuntes. Apressai-vos a ser salvos sem serem pressionados. Em vez disso, sejam ansiosos por conta própria. E, se possível, cheguem até antes de mim, pois assim o Pai vos amará. Drama, derramamento de sangue e ação militar pontuam a história dos cátaros franceses, cristãos gnósticos que rejeitaram os dogmas e a autoridade da Igreja Católica Romana nos séculos XII e XIII. O próximo programa desta série relata como a heresia cátara, a heresia dos bons homens,
foi eliminada pelo poder militar da Igreja Católica. 1000 anos depois, os cátaros não tinham conhecimento dos textos egípcios, mas o impulso gnóstico também os inspirou a buscar o conhecimento do coração.